Olá, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que ela venha ser edificante para a sua vida, que ela venha trazer transformação e uma reflexão para os seus atos e suas atitudes. Eu leio o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Jesus continuou: "E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: 'Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas.' Ele respondeu: 'Eu não quero ir.' Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E esse disse: 'Sim, senhor,' mas depois não foi. 'Qual deles fez à vontade o que o pai queria?' perguntou Jesus. E eles responderam: 'O filho mais velho.' Então Jesus disse a eles: 'Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês.'" Aqui está uma parábola de Jesus Cristo, a qual ele cita 2 filhos. O interessante desses 2 filhos é que na igreja nós somos considerados os filhos de Deus. E dentro da igreja possui esses 2 filhos. Mas para a gente entender o que Jesus quis dizer com essa parábola, precisamos entender qual é o contexto em que ele conta essa parábola. Jesus tinha acabado de chegar em Jerusalém após uma entrada triunfal, a qual várias honrarias e ele era cercado por uma grande multidão. Logo após, ele purifica o templo. Ele expulsa aqueles que profanavam o templo de Deus. Então, os líderes religiosos, os mestres da lei, questionaram Jesus com que autoridade ele fazia tais coisas. Por que ele fazia aquelas coisas e com que autoridade ele tinha. Então Jesus é questionado por esses líderes religiosos. Eles perguntam: com que autoridade você tem para fazer isso? E Jesus responde a eles: eu só respondo isso se vocês responderem uma outra pergunta. Com que autoridade João Batista batizava nas águas? E eles ficaram ali sem ter com que responder, porque se eles respondessem que se fosse da autoridade da parte de Deus que o João Batista batizava, e eles não acreditavam, então Jesus ia questionar por que eles não acreditavam que era da parte de Deus. E se eles falassem que não era da parte de Deus, o povo que acreditava que ia se revoltar contra eles. Então eles respondem para Jesus que não sabiam. E Jesus, a partir disso, conta essa história, essa parábola. E essa parábola ela diz sobre 2 filhos. O primeiro filho, o que se arrepende, representa aqueles que são excluídos dentro da igreja. Aqueles que chegam, são deixados de lado e, por se sentirem mal, acabam desobedecendo, pecando, mas se arrependem depois e acabam fazendo a vontade do Pai. O segundo filho representa os líderes, os religiosos, aquele que diz que faz a vontade do Pai, aquele que diz que vem à casa do Pai com a Bíblia, que vem com as vestimentas, que diz que faz tudo aquilo que Deus manda, mas suas atitudes não condizem com aquilo que Ele fala. E a Bíblia diz que os 2 eram filhos de Deus. Os 2 são filhos. O Deus ama os 2, mas aquele que arrepende é que entra no reino de Deus, no reino dos céus. Quero trazer essa reflexão para você hoje, para que você examine-se a si mesmo e se pergunte: qual filho você é? O filho que tem um coração arrependido e mesmo pecando, mesmo desobedecendo a Deus, se arrepende e faz a vontade do Pai? Ou você é aquele filho que diz que faz tudo o que o Pai pede, mas na verdade suas atitudes não condizem com aquilo que você prega, com aquilo que você diz? Qual filho nós estamos sendo? O filho que está dentro do reino de Deus, que está adentrando ao reino de Deus? Ou o filho que está se perdendo? O filho que não obedece o Pai que está no céu e assim desagrada a Deus? Eu convido você a fazer essa oração, a ter um coração quebrantado, a se arrepender diante do Pai e fazer aquilo que Ele manda. Afastar tudo aquele sentimento religioso da sua vida e sim ter um coração arrependido e fazer com atitudes aquilo que Deus manda. Porque o mundo não espera mais um evangelho falado,
O mundo quer ver o Evangelho praticado, quer ver em nossas atitudes o Evangelho vivo. E é isso que eu convido a você a fazer nessa meditação, nessa reflexão da Palavra de Deus, a começarmos a praticar aquilo que Deus manda, não somente falar com palavras. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amém.